E aí pessoal, bom, eu tô aqui fazendo essa pequena intro para todo mundo. Os vídeos agora vão ter no máximo estourando 15 minutos, eu pretendo que eles tenham por volta de 10 minutos. Mas a partir de agora, como vocês podem ver, como vocês podem perceber, eu dei uma diminuída na luz, porque eu achei que a imagem estava muito estourada. Também deixei o áudio, né, de vídeos um pouco mais alto do que nos vídeos anteriores, eu percebi que estava muito baixo. Mas é isso então pessoal, vamos lá pro vídeo. Bom, vamos começar então. Hoje, como eu falei em sala de aula, não sei se vocês lembram que eu ia trazer alguns animes pra gente conversar um pouco. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filósofo chamado Heráclito. Eu cheguei a citar um pouco, né, o Heráclito em sala de aula, mas eu não falei nada demais sobre ele, não falei da filosofia de Heráclito. E hoje eu vou falar um pouco mais profundamente sobre esse filósofo então. E para isso, para mérito de exemplo, eu vou usar então Naruto para poder falar sobre isso, beleza? Então como vocês estão vendo aí, né, no PowerPoint, a gente vai falar um pouquinho sobre Naruto, Heráclito e o Logos, tá? Esse Logos, pessoal, é onde a gente vai focar mais, mas é claro, não vou só explicar aqui o que é Logos aleatoriamente, eu vou passar um videozinho para vocês e a gente vai assistindo junto. Como vocês viram na intro, o volume do áudio está um pouquinho mais alto do que aconteceu, né, no vídeo anterior, mas então, vamos lá? Como está aí no título, né, a força, a sabedoria, a responsabilidade e a responsabilidade sobre os outros, tá? Bom, o que necessariamente essa filosofia de Heráclito vai falar? Vamos lá. Heráclito e a vontade do fogo, Logos, tá? Como vocês vão ver no vídeo aqui daqui a pouquinho, que a gente vai assistir junto, tá? Não vai assistir o vídeo inteiro junto, mas a gente vai assistir junto, mais ou menos como a gente faz em sala de aula. Tudo que existe está em constante movimento, tá? Sabe, imaginem a chama. A chama do fogo. Bom, tudo que você pega e você coloca no fogo vai mudar, aquilo vai se alterar em algum momento. Ah, professor, mas se eu colocar lá uma bola metálica, aquilo lá não vai se alterar. Sim, pessoal. Se estiver quente o suficiente, se tiver fogo o suficiente, aquela bola metálica em algum momento ela vai também ser alterada. O fogo altera tudo, tá? E o próprio fogo se altera. Porque né, o fogo ele não é estático, ele fica ali mexendo. Bom, pessoal, eu dei uma alterada aí, né, no posicionamento do vídeo que eu percebi que estava atrapalhando o texto. Então vamos lá. Heráclito e a vontade do fogo, para a gente continuar aí tópico por tópico, vamos assistir então esse vídeo, beleza? O vídeo então que eu preparei para vocês assistirem foi esse daqui. É um vídeo, né, de um canal chamado Meteoro Brasil. Tá? Eu vou usar bastante esse canal para a gente estudar. Tem alguns vídeos muito interessantes desse canal. Tem outros canais que também são muito interessantes, como Isaac Ness, como Quadro em Branco. Tem vários vídeos para a gente estudar, mas depois eu boto essas recomendações para vocês, beleza, pessoal? São todos canais que falam bastante de filosofia usando cultura pop. Mas vamos então pro vídeo, vamos assistir um pouco ele. Vamos lá. Ei, mulher mais sábia, você veio me tirar desse deserto? Eu quero voltar lá pra cima. Eu não sou a mulher mais sábia. E não, eu não vou te tirar daqui. Você é a mulher mais sábia sim. É só que agora você tem uma faixinha na testa e um tênis maneiro. Que bom gosto, hein? Não adianta elogiar. Se você quiser sair daqui, você vai ter que se virar sozinho. Mas eu andei até desmaiar e não cheguei a lugar nenhum. Eu não sei mais o que fazer. Para saber o que fazer, você precisa de sabedoria. Para ser capaz de fazer o que precisa ser feito, você vai precisar de força. E é só por isso que eu tô aqui. Peraí, força? Força, como Naruto. Lembra dos primeiros episódios? Ele era meio desastrado, não parecia ser nem talentoso e nem muito forte. Para piorar a situação, ele ainda era rejeitado por toda a comunidade dele, porque guardava dentro de si aquela raposa que todo mundo temia e queria ver bem longe. Ora, no desho? Kinigawaru. Oi. Aitsu wa asobun janai zo. Em toda a Konoha, seria difícil de achar um shinobi em situação pior que a do Naruto. Não parecia haver muita esperança para um ninja como ele. O Naruto não tinha as habilidades necessárias, não tinha o respeito dos outros.
Isso é triste, o Naruto não tinha nada mesmo. Mas ele tinha um objetivo. Não se deve subestimar quem tem um objetivo e a disposição para correr atrás dele. O Naruto queria estar entre os maiores. Ele queria estar entre os Hokages da história de Konoha. 俺はその4代目より強い火影になる。 Pessoal, só para contextualizar quem não conhece Naruto, tá? Hokage é como se fosse o líder daquele país, tá? No caso, esse país é o país do fogo, que é onde está a vila do Naruto, a vila que se chama Konoha, tá? E o Hokage é como se fosse o líder desse país, tá? No início, o Naruto queria ser Hokage para ser compreendido e considerado pela comunidade dele. Mas, ao longo da vida, ele vai assumindo novas responsabilidades diante de outras pessoas e até diante de outras comunidades. Pera aí, então o Naruto fica mais forte na medida em que ele assume mais responsabilidades diante dos outros, é isso? É por aí. E essa força que nasce quando a gente se preocupa com os outros está na base da filosofia de Konoha. Konoha tem uma filosofia? Tem sim, a vontade do fogo. Essa filosofia remete à fundação da Vila da Folha, e você poderia dizer que a origem dessa filosofia está na história desse cara aqui. A vontade do fogo é uma espécie de herança espiritual para os shinobis de Konoha. Essa herança ensina a priorizar o bem comum e a zelar pelo bem do coletivo. Bem comum, coletivo, isso aí é coisa de comunista. Não seja ignorante. Se os ninjas de Konoha não se preocupassem com o bem comum, a vila deixaria de existir. Além disso, a vontade do fogo pode ter muito mais a ver com um antigo filósofo grego chamado Heráclito. Como é que é o nome do cara? Heráclito? Heráclito de Éfeso. A filosofia dele é um pouco misteriosa e difícil de compreender, mas ela tem pelo menos uma semelhança com a filosofia de Konoha. Na filosofia dele, o fogo também ocupa um lugar central. Heráclito ensina que tudo no universo está mudando o tempo todo. Para ele, a única coisa constante, a única coisa que nunca muda, é uma coisa que ele chama de Logos. Uma coisa que nunca muda, que se chama Logos? Logos. Logos é a sabedoria inerente ao universo. É a força que faz todas as coisas mudarem o tempo todo. Pessoal, antes de continuar o vídeo, então, deixa eu só fazer algumas explicações. O que seria, só para complementar também, né, o que está sendo passado no vídeo, mas o Logos, ele é como se fosse uma razão universal que rege tudo. Tá? Imaginem vocês que tudo que acontece, ela tem uma razão para acontecer, né? E isso então seria a força do Logos. E essa razão para acontecer aconteceria nessa comparação que ele faz com o fogo, né? Nessa metáfora que ele faz com o fogo. Ah, professor, o que é metáfora? Metáfora é uma maneira, né, de você explicar algo utilizando um outro conhecimento um pouco mais fácil de ser compreendido. Tá? É como se a meta do ponto em que você quer chegar estivesse fora daquilo que você realmente está dizendo. Tá? Então, pessoal, o fogo, né, que o Heráclito compara, é mais ou menos isso. Tudo que está lá se altera. E voltando, eu não vou passar o vídeo de novo, é claro, mas só voltando aqui um pouquinho no vídeo, só para vocês verem. Para ser capaz de fazer o que precisa ser feito, você vai precisar de força. Bom, então, são esses dois pontos, sabedoria e força, são dois pontos que estão presentes na filosofia, né, de Heráclito, tá? E também está presente na filosofia de Konoha, né, na filosofia do anime. Em alguns pontos aqui, conforme vocês viram no vídeo, você vai perceber que Naruto, ele antes tinha motivações mais egoístas, né? Que quando ele está tristinho aqui, ele só queria ser notado, porque ele não era notado por ninguém. Só que depois que o tempo vai passando, e ele vai tomando mais responsabilidade. E ele vai tomando mais responsabilidade sobre as pessoas que o cercam. E o que é essa filosofia? E o que a filosofia de Heráclito tem a ver com isso? Porque a filosofia de Heráclito também fala sobre isso. Imaginem vocês que tem algo acontecendo e algo acontecendo de ruim e vocês não fazem nada para poder
sei lá, fazer com que isso que é ruim se torne menos prejudicial. Bom, se você faz isso, você prejudica não somente a si mesmo, mas também todas as pessoas que estão ao seu redor. Pensem em vocês mesmos como se vocês fossem parte desse fogo. Sabe quando tem, pensa que tem um pedaço de madeira ali na fogueira e você retirou esse pedaço de madeira da fogueira. A ponta dessa madeira ainda vai estar pegando fogo. Vocês são esse pedaço dessa tocha de madeira que está lá. Vamos supor que tá lá ainda na fogueira, não foi retirado, tá? Só falei que se retirou para poder mostrar onde vocês estão. Beleza, vocês estão lá nessa fogueira, vocês fazem parte de toda essa mudança. Bom, se vocês não fizerem absolutamente nada, a mudança vai acontecer de qualquer jeito, mas ela pode acontecer de uma maneira que prejudique toda a fogueira, toda a chama. A chama pode se apagar ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, todos têm que fazer a sua parte para que a mudança realmente aconteça. Ela vai acontecer de qualquer jeito, mas que ela aconteça de uma maneira, né, mais controlada, de uma maneira mais agradável. Se vocês percebem que vocês fazem parte da mudança de todos, e assim vocês ganham isso que está falando no vídeo aqui, que é essa força. Tudo que existe está em constante movimento, tudo se transforma, tudo muda. A força que faz com que tudo se movimente. Bom, o que é essa força que faz com que tudo se movimente que está aqui descrito, pessoal? Quando você percebe, isso que eu estava falando agora há pouco, quando você percebe o seu papel, né, dentro da sociedade, dentro do lugar onde você vive, assim como o Naruto percebeu, ele ganha força. Né? Ele ganha força e a força dele também advém das outras pessoas que o cercam. A razão é como fogo, tudo que entra em contato com ela pode mudar. A existência desse celular aqui, a existência desse mouse, tudo isso existe porque foi utilizado razão. E a razão alterou o espaço, a razão fez com que tudo isso existisse. E assim, houveram muitas alterações. Né? Hoje em dia a gente pode mexer no computador, a gente pode mexer no celular, que talvez seja por onde você está assistindo o vídeo. E tudo isso com a força da razão. A razão é como se fosse esse logos que Heráclito tanto fala, né, que ele usa como exemplo o fogo. Assim como o fogo, a perspectiva de onde você vê o fogo altera a percepção do observador. Dependendo de onde você está observando o fogo, a chama está um pouco diferente. Né? As perspectivas que vocês têm, as opiniões que vocês têm sobre as coisas, só é a opinião dessa maneira porque vocês estão conforme a perspectiva de vocês. E vocês precisam entender como funcionam todas as perspectivas para que assim você tenha uma chama maior, digamos assim. Indo aqui para Naruto e Logos, Konoha, né, a cidade fictícia de Naruto, é o país do fogo, né, é o país então das mudanças, seria, fazendo essa relação aí com Logos. É um país em que sempre aconteceu muitas mudanças, muitas coisas mudaram, né, em Konoha. O próprio Naruto mudou muito desde que ele era criança até ele ficar mais velho. Esse país tem para seus cidadãos que todos devem ser movidos pelo fogo, ou seja, todos devem ser movidos pela própria mudança. Ou seja, o conceito do país do fogo é que todos devem sempre melhorar, todos devem sempre se aperfeiçoar, para que todos assim cumpram os desejos do fogo, né? E fazendo a relação com Heráclito, façam aí sempre melhorem, sempre façam uma chama maior, né? E tem uma razão mais aperfeiçoada. Tudo no anime muda bastante, do começo até o fim da história. O país de Naruto realiza o Logos de Heráclito, ou seja, tudo que acontece lá é uma realização do Logos, é uma realização dessa chama, né, que é a filosofia, né, de Konoha, do país do fogo. Assim como não é possível banhar-se 2 vezes nas mesmas águas de um rio, assim somos nós, estamos em constante mudança, assim como tudo o que nos cerca. Mas o que é essa ideia? Pensa que tem um rio, né? Tem um rio lá que está correndo, e você entrou nesse rio. Aí pensa que você saiu desse rio. Quando você voltar para esse rio não vai ser o mesmo, e você também não vai ser mais o mesmo. Ou seja, o que está querendo dizer com isso? Você é como esse rio que está em constante movimento, né? Você está sempre sendo alterado de alguma maneira. Você nunca é o mesmo ao entrar 2 vezes no mesmo lugar. E eu também tenho uma proposta, né, uma espécie de desafio aqui para vocês, que é, após aprendermos sobre essas mudanças das coisas em si, reflitam o que é Logos na vida de vocês hoje. O que então, pessoal, seria essa coisa em si? Né? A coisa em si é o próprio Logos, né? É a própria mudança. O que seria essa mudança para vocês? O que está acontecendo na vida de vocês hoje? Eu acho que não é tão difícil responder essa pergunta assim, que teve tanta mudança assim. O que vocês têm feito então, pessoal? Me conta, por favor, aí nos comentários do vídeo, ou pode ser me comentando lá
no blog mesmo, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer um jogo na próxima aula pra gente ver, beleza? Até mais, pessoal!